A paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe você. Seja muito bem-vindo a mais um encontro do nosso Semeando Pentecostes, o nosso seminário de vida do Espírito Santo. Hoje nós vamos meditar sobre algo que é muito importante para nós, é a base da nossa vida como cristãos e vai ajudar você a crescer em santidade e em caminho com Jesus. Eu tenho certeza que você deseja estar mais próximo de Jesus. E para isso é preciso que você desenvolva algo em você que faça você se aproximar mais de Jesus. E esse algo que você deve desenvolver vai te levar a uma certa conduta. E isso nós estamos falando de fé e conversão. A fé nos conduz a uma mudança de vida. Então, antes de começarmos a falar sobre esse tema, eu quero entrar aqui com você e já iniciar a nossa formação, fazendo um breve intervalo para me apresentar. Eu me chamo Igor, sou fundador da comunidade Unos. Seja muito bem-vindo aqui ao canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e mandar para outras pessoas que você conhece, tá? Eu sou solteiro, sou daqui da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, né? Sou da RCC e sou membro, né, fundador dessa comunidade, membro de vida dessa comunidade. Meu irmão, minha irmã, a fé e a conversão são partes de um mesmo todo, tá? A fé é aquilo que nós temos e adquirimos, não só porque nós não vemos a Jesus, mas porque nós acreditamos ser a verdade, que Jesus é Deus, tá? Então, não acreditamos em algo impossível. Os ateus têm mais fé do que nós, porque eles acreditam que o universo, essa ordem inteira que existe no universo, surgiu a partir do nada. Então, eles têm mais fé do que nós, porque nós acreditamos que toda essa ordem existe um princípio. Os ateus acreditam que toda essa ordem surgiu a partir do caos, a partir do nada. Então, eles têm mais fé do que nós nesse sentido, tá? Mas nós temos uma fé direcionada, uma fé real. Por quê? Porque diferente da fé ateia, né, que acredita firmemente que o mundo surgiu a partir do nada, né, sem princípio, sem causa, nós acreditamos de uma forma ordenada. Nós acreditamos em alguém. Acreditamos em uma pessoa por causa das suas provas, por causa dos seus princípios, por causa daquilo que ele fez e nos mostrou quem ele era. Nós estamos então falando aqui que nós acreditamos em Jesus, porque Jesus provou-nos ser Deus, mostrou para nós que era Deus. A salvação, a revelação não surgiu à toa, não surgiu do nada. Não foi alguém que percebeu então existe um Deus. Não, até então, antes de Deus se revelar, acreditavam-se em vários deuses. Por quê? Porque não conseguiam explicar os fenômenos da natureza. Não conseguiam entender qual a diferença da natureza com um Deus. Então, eles falavam que tudo era Deus, tudo era Deus. Então, surgia aí milhões e milhões de deuses a partir do nosso reconhecimento. O intelecto humano, a razão, consegue entender que existe Deus, mas ela não consegue dizer que Deus, qual desses deuses é o Deus verdadeiro. Muito menos quantos são Deus. Para isso era preciso uma revelação do próprio Deus. Então Deus intervém e fala com Abraão. Ele fala: Abraão, sai da tua terra. E ele sai. E ele se revela como um Deus único. Ele se revela para Abraão, né, como o Deus supremo, acima de todos os deuses. Ele se revela para Moisés como aquele que é. E quando Deus se encarna como Cristo, ele revela que é um só Deus em três pessoas. Um só Deus em três naturezas. Para você entender isso melhor, eu vou fazer aqui uma explicação do nosso ser, ok?
nós somos corpo, nós somos mente, e em nós, né, que seria a alma, e em nós habita o Espírito Santo. Então nós somos esse composto de 3 pontes. Nós somos 3 pontes em nós mesmos. O ser, o corpo e a alma. O ser, por excelência, seria o espírito. O corpo é a nossa matéria. E a alma, nosso princípio espiritual. Em Deus, nós podemos dizer o seguinte: o ser é o Pai. O Pai é o ser. Que tem intelecto, a inteligência, consegue conhecer, só que por ser perfeito, é uma pessoa, assim como o ser é uma pessoa. Só que o ser é um, o intelecto é outro, e também tem a vontade, que é aquele que é capaz de amar. Só que por ser perfeito, é também uma pessoa. Mas vejam, todos compõem o mesmo Deus, porque um é o ser de ser Deus, o outro é o intelecto de Deus, e o outro a vontade de Deus. Entende? Não são opostos a si mesmos, são um só, mas são componentes compostos de totalidade dele. A vontade de Deus é inteiramente Deus, porque é de Deus, é a vontade de Deus, é o Deus. O ser é inteiramente dele, é o próprio ser, é o próprio espírito. O intelecto é o próprio Deus. São faces do mesmo Deus. Não como faces que se trocam, uma hora é um, outra hora é outro. São os 3 ao mesmo tempo que formam um. Então, meu irmão, minha irmã, aqui eu fiz essa breve introdução para que você possa entender como que surgiu a fé. Deus se revelou. E a partir da revelação que nós temos fé. Não cremos em algo que não podemos compreender, que não podemos comprovar. Deus se revelou. E como que sabemos que Cristo é Deus? Porque Cristo a todo momento faz milagres, mostrando sobre Ele mesmo. Ele manda que a tempestade se cala e ela se cala. Então ele tem poder sobre a natureza. Ele manda um espírito sair de uma pessoa e ele tem que sair. Então ele tem o poder sobre os espíritos. Ele anda sobre as águas, mostrando que ele tem poder sobre o próprio corpo. Ele multiplica os pães, mostrando que ele tem poder sobre a matéria. Ele muda água em vinho, mostrando que ele tem poder de transformar uma matéria em outra. Deus tem poder, Jesus tem poder de muitas coisas. Ele transfigura o seu próprio corpo para mostrar que ele faz com o corpo dele o que ele quiser. E por isso, quando ele mostra a Eucaristia, nós podemos acreditar, é corpo de verdade. E quando ele mostra o sangue, o vinho, nós podemos acreditar, é sangue de verdade. Porque ele mudou água em vinho, então ele mostra que ele pode mudar a matéria. Ele pode mudar a matéria. Entende? Ele tem poder sobre a matéria. Então, meu irmão, minha irmã, nós acreditamos em fatos. Cristo se revelou. Não só com os seus milagres, mas com o seu jeito de falar, as coisas que ele falava. E ele mostrava ser uma pessoa boa, então ele não podia se contradizer. Ele tinha sanidade total, porque nós percebemos que as suas palavras não eram de louco, então não podia ser um louco. Nós vemos que ele era honesto, porque nós poderíamos perceber se ele não fosse honesto, falasse uma coisa e depois falasse outra, poderíamos entender que ele era um charlatão, mas as atitudes de Cristo revelam que ele não era um charlatão. E aí sobra-nos a única opção. Ele era quem ele estava falando. Porque se ele era bom e honesto, então ele não era uma pessoa charlatona. Ele estava falando verdadeiramente quem ele era. Ele não era louco e não era um charlatão.
Então, se ele era Deus, tendo em conta que ele falava a verdade e não era louco, nós temos aqui um motivo de por que crer. Agora vamos para o nosso ponto importante aqui. A fé é o primeiro passo para a vida cristã. Mas ela nunca se apresenta sozinha. Sempre caminha lado a lado com a conversão. A fé não é apenas acreditar em algo, é confiar em alguém, em Deus, em Jesus Cristo. É permitir que essa confiança nos transforme de dentro para fora. A conversão, por sua vez, é o movimento da alma que se volta para Deus, abandona o pecado e a falsa segurança do mundo. Então, meu irmão, isto é a fé. A fé é um ato de encontro pessoal com Deus. É uma resposta a um chamado e uma confiança em Deus. Nós acreditamos, eu fiz toda essa introdução para você saber em quem você confia. Fé é isto. É confiar no Deus que te salvou. Confiar no Deus que te amou. Eu escolhi crer em Deus porque Ele é o amor da minha vida. Ele é o Senhor que me cuida, que cura as minhas feridas, que deu sua vida por mim. Eu confio plenamente em Deus. E com isso, eu entro num caminho de conversão. Tendo em conta que eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus, a minha vida precisa se conformar com isso. Eu mudo o meu caminho. Conversão significa isso. Mudar de caminho. Dar meia volta. Então, se converter é, a partir de hoje, mudar as suas atitudes baseadas na sua fé. A fé e a conversão caminham juntas, como duas faces da mesma moeda. Não há fé sem conversão e nem conversão sem verdadeira fé. Porque se você vive uma vida, fala que tem fé, e vive uma vida totalmente incoerente com a sua fé, você não teve fé, porque você não se converteu. E se você se converte, diz que se converteu, mas não tem fé, você está sendo apenas moralista e agindo conforme uma moral que você não acredita de verdade. Com o passar do tempo, você vai voltar aos velhos hábitos. Aqui é importante você lembrar do filho pródigo, que mostra um verdadeiro caminho de conversão. Meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, essa foi a nossa reflexão. Então, baixe aqui nas descrições o PDF para que você possa fazer os exercícios durante a semana, ok? Aqui vai ter momentos de você refletir, coisas para você refletir sobre a fé e a conversão, ok? Que Deus abençoe você, fique com Deus, um grande beijo e tchau, tchau.